falando a respeito de Deus, ela faz algumas afirmações muito interessantes. Por exemplo, a Bíblia não fala que Deus simplesmente ama, mas fala que Deus é amor. Ele é o próprio amor. A Bíblia não fala que Deus age em fidelidade, mas que Ele é fiel. A Bíblia não fala que Deus anda em santidade apenas, mas que Deus é santo. A Bíblia não fala apenas que Deus age com bondade, mas que Ele é bom. É a natureza de Deus. Eu e você não temos o direito de negar ou de duvidar disso hora nenhuma. Principalmente nós que fomos salvos, que fomos resgatados pelo Senhor. Temos que ter essa convicção no nosso coração de que Deus é bom. Independente do que eu esteja passando, do que você esteja passando. Ah, pastor, mas você não vive, você não está passando pelo que eu estou passando. Sei que talvez seja difícil o que você está passando, mas ainda assim, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Fala isso, repete aí comigo na sua casa, até que isso entre no seu coração de tal forma. Repete comigo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus não muda, Ele continua sendo bom. Ele é bom independente do que eu esteja sentindo. Deus é bom. Saiba disso, meu irmão, nessa noite. Nós estaremos participando da Santa Ceia daqui a alguns minutos, mas antes, vou estar compartilhando uma palavra de Deus contigo, que isso fique enraizado no seu coração. Deus é bom, nunca duvide. Abre sua Bíblia comigo, no Salmo de número 25, vamos ler 2 versos apenas, na verdade 3, o 6, o 7 e o 8, e depois eu vou ler o Salmo 52, apenas o primeiro versículo ali na segunda parte. Glória a Deus. Já vai separando também os elementos da Santa Ceia. Estaremos participando também daqui a alguns minutos. Estaremos louvando ao Senhor mais algumas vezes. No Salmo 25, a partir do verso 6, diz assim, ó: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Ou seja, Deus sempre vem mostrando a compaixão e a misericórdia dele. O salmista fala: Senhor, lembra-se disso. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim. Aí ele diz agora por quê? Pois tu és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. E no Salmo 52, no primeiro versículo, na segunda parte, fala assim: a bondade de Deus dura para sempre. Nesses 2 salmos a gente vê uma verdade sendo apresentada para mim e para você. A verdade é: Deus é bom, Deus não muda. Pastor, você está lendo Salmo foi escrito há tantos anos atrás, Salmo foi escrito lá na época de Davi, a gente está vivendo agora na graça, no Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas mais de 80 vezes os Salmos, eles são mencionados no Novo Testamento. Dentre essas 80 vezes, só o Senhor Jesus mencionou os Salmos 20 vezes. 20 vezes Jesus repete nos seus ensinamentos os Salmos. Na verdade, todos os livros do Velho Testamento, com exceção ali de Esdras, Neemias, Esther, Cantares de Salomão e Eclesiastes, exceto esses 5 livros, todos os demais foram citados no Novo Testamento, comprovando ali a veracidade ali daquelas escrituras. E embora o Senhor Jesus não tenha dito de forma direta o Salmo 25 e o 52, mas essa verdade de que Deus é bom, ele repete quando ele conversa com aquele jovem rico. O jovem fala assim para ele: ô bom mestre. Jesus fala: por que você me chama de bom? Bom é o Senhor, bom é Deus, bom é o meu Pai que estás no céu. Jesus repete essa verdade. Que verdade, pastor? Deus é bom.
Deus continua sendo bom. Deus foi bom no Velho Testamento, e Deus é bom no Novo Testamento, e Deus é bom hoje. Continua sendo bom. O problema é que a gente lê alguns textos e não consegue compreender, e começa a olhar Deus não com a qualidade de bom que Ele é. A gente vê, por exemplo, textos que dizem que Deus, Ele é um fogo consumidor. E isso muitas das vezes nos assusta. Será que Deus vai agir de bondade? Ou será que Deus vai agir como um fogo consumidor na minha vida? Sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra para revelar quem é o Pai, para revelar a bondade do Pai, para revelar quem Deus é. Quando Jesus, numa certa ocasião, estava indo para Jerusalém, só que no caminho ele precisava passar por uma aldeia de samaritanos. Aí os samaritanos não se dão com os judeus. Jesus pede para que seus discípulos fossem à frente, preparar o caminho para ele. E quando os discípulos chegaram na aldeia dos samaritanos, os samaritanos não permitiram que Jesus entrasse. Eles falaram: esse judeu não vai passar por aqui. Os discípulos ficaram tão furiosos que eles falaram para Jesus assim: Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu para os consumir? Jesus olha daquilo e fala: vocês não sabem de que espírito sois. A Bíblia diz que Jesus os repreendeu. Jesus deu uma bronca neles ali, dizendo: que isso? Não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu vim. Na verdade, aqueles discípulos deviam ter em mente ocasiões, por exemplo, como Sodoma e Gomorra, que Deus fez cair fogo do céu e consumir a cidade, ali trazendo juízo sobre aquele povo. Eles deviam ter em mente quando Elias ora a Deus e Deus manda fogo do céu para consumir o holocausto lá onde estavam adorando a Baal. Ou então quando Elias ora para que aqueles soldados lá do rei Azarias fossem mortos. Eles deviam ter isso em mente. Então falaram: Senhor Jesus, quer que a gente manda fogo vir do céu? Eles não entendiam. Na verdade, muitas das vezes eu e você é que somos maus. A gente é que quer falar, a gente é que quer vingança. É a gente que fala: Deus, pesa a mão sobre fulano, ciclano, e não entende o que o apóstolo Paulo disse. Olha só, a luta de vocês não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, nações, não é contra seres humanos, é contra principados e potestades. Antigamente sim, existia uma guerra entre nações, era um outro contexto tal que a gente não deve trazer para os dias de hoje. Hoje Jesus revela a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque Deus, Ele é bom. Então Jesus repreende aqueles discípulos por pensarem, por quererem agir daquela forma. O que muitas das vezes a gente não compreende é que a ira de Deus, o juízo de Deus, ele caiu sobre uma pessoa num momento específico da nossa história. A gente tem que entender que Jesus hoje, Ele está nessa terra. Jesus hoje, Ele está aqui. Na verdade, Ele veio há 2000 anos, 2020 anos atrás, como um cordeiro para nos salvar. Ele veio com essa intenção. Vai vir um dia, chegará o dia em que Ele virá sim como juiz. Hoje, no entanto, Ele é o nosso advogado. Hoje a Bíblia fala que Ele não veio para nos julgar, mas Ele veio para nos salvar. Ele falou: a palavra que eu tenho dito é essa sim, há de julgar no dia do juízo. Mas nós não estamos vivendo no dia do juízo. Se você lembrar daquela parábola que o próprio Senhor Jesus nos conta, de quando aquele Senhor, Ele vai convidar pessoas para o seu casamento, Ele convida tanta gente. Enquanto Ele está convidando as pessoas têm o acesso à festa, às bodas. As pessoas tinham a oportunidade, e esse é o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que depois, no final da parábola, as pessoas que não aceitaram o convite, ou que estavam com roupas inapropriadas, o dono, o anfitrião daquela festa, os expulsou da festa. Eu sei, vai chegar um dia,
Vai chegar um dia em que Jesus não virá mais como um cordeiro para nos salvar, Ele não virá mais como o nosso advogado, como o nosso intercessor, e virá sim como um leão para julgar. Eu sei disso, mas não é esse o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje Ele é o seu e o meu advogado, hoje Ele está aqui para nos salvar, hoje Ele está aqui para nos mostrar a bondade de Deus. A primeira vez que a Bíblia fala a respeito de juízo, de espada, é num texto muito conhecido, de Gênesis 3, você não precisa abrir aí na sua casa não, vai ter um outro texto que nós vamos abrir, mas em Gênesis 3, a partir do versículo 22, conta aquela história de que o homem pecou, de que o homem comeu da árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, morrendo espiritualmente. Aí, para que o homem não comesse da árvore da vida, só para que você tenha ideia, a árvore do conhecimento do bem e do mal prefigurava a lei, que julgava, mas que não tinha o poder de trazer vida. A lei tinha isso, a lei mostrava para mim e para você que nós somos pecadores, mas era como um espelho, que eu olhava a minha imagem, olhava o meu erro, mas eu não tinha condições de tirar. Já a graça, que é onde nós vivemos, não, ela é diferente. Ela tem o poder, através de Jesus, de retirar o nosso pecado. E essa árvore era prefigurada pela árvore da vida. Então, quando o homem desobedece e morre espiritualmente, Deus manda um anjo com uma espada flamejante guardar a entrada da árvore da vida, para que o homem não comesse dela e vivesse eternamente naquele estado de pecado. Então Deus faz isso, e essa foi a primeira vez que a gente ouve a palavra espada aparecendo na Bíblia. E ali, naquela ocasião, essa palavra significava juízo, significava realmente um julgamento, uma justiça de Deus quanto a um erro. A primeira vez que a palavra espada aparece na Bíblia. E a última vez que ela aparece lá na lei, no Velho Testamento, foi em Zacarias. Essa eu queria ler, se você quiser, se você for muito rápido e abrir aí. Em Zacarias 13:7 fala: levanta-se, ó espada. É a última vez que a palavra aparece no Velho Testamento. Levanta-te, ó espada, e ataque o meu pastor. Sabe quem é o nosso bom pastor? Davi falou: o Senhor é o meu pastor. Jesus, ele está se referindo a Jesus nessa profecia, dizendo: levanta-te, ó espada, e fere. A espada tinha um destino, o juízo de Deus tinha um destino, o julgamento de Deus, a ira de Deus, o fogo de Deus tinha um destino, e o destino era: acerte o meu pastor. Porque ele fala: e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Olha o que o profeta está dizendo: espada, juízo, ira, caia sobre o pastor, caia sobre Jesus, e quando isso fizer, as ovelhas, os discípulos vão se dispersar. Aí ele fala: por quê? E voltarei a minha mão para os pequeninos. Entenda essa profecia. O juízo de Deus, a ira de Deus, o julgamento do Senhor cairia sobre Jesus. E quando isso acontecesse lá na cruz do Calvário, os discípulos dispersariam, e a partir desse momento a mão de Deus seria estendida para os pequeninos, para mim e para você. Em outras palavras, o juízo, a justiça, a ira de Deus caiu sobre Jesus. No Isaías 53, um texto muito conhecido, diz que ele, o Senhor Jesus, foi ferido por causa da nossa transgressão. Diz que o castigo que ia nos trazer a paz estava sobre ele. Diz que aprouve a Deus que ele adoecesse, enfermasse, para que nós fôssemos curados. Que sob as pisaduras dele, nós seríamos sarados. Ou seja, sobre o Senhor Jesus é que caiu a ira de Deus, a ira sobre o pecado, porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, o pecado de todos nós.
Então naquele momento, a ira de Deus foi sobre o Senhor Jesus, justamente para que a ira dele não viesse sobre a minha e a sua vida. Jesus adoeceu para que eu e você fôssemos curados. Jesus foi açoitado para que nós não fôssemos. O objetivo de que tudo caísse sobre Jesus era para que nós tivéssemos acesso ao Pai e fôssemos salvos. Então essa foi, é e sempre será a maior de todas as bondades desse Deus que é bom. Por isso eu e você não podemos hora nenhuma abrir a nossa boca ou permitir que o nosso coração duvide dessa verdade. Isso é justamente o que define a graça, né? Esse favor de Deus pela minha e pela sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Lá na cruz do Calvário, Jesus fala algo maravilhoso. Jesus fala assim, ó: está consumado, acabou, a dívida está paga, eles não devem mais nada. Deus agora olha para mim e para você com olhos de bondade. Deus olha para mim e para você com olhos de amor. Deus olha para mim e para você com cuidado. Justamente porque o preço, a dívida foi paga, justamente porque tudo estava consumado. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses, que o escrito de dívida que nos acusava, que era contra mim e contra você, tudo que a lei dizia, olha só, a alma que pecar, essa morrerá, olha só, quem cometeu pecado deve pagar com a morte, ou seja, com o derramamento de sangue. Tudo que estava escrito, olha só, o destino do pecador é o Hades, é o inferno. Tudo que estava descrito na lei contra mim e a você, a Bíblia diz que Jesus pega e crava na cruz do Calvário, dizendo: acabou, está consumado, a dívida foi paga, eles agora não devem mais nada. Esse é o relacionamento de Deus comigo e contigo. É assim que você deve olhar para Deus, porque é assim que Ele olha para você, com olhos de bondade. Tudo isso que eu estou falando é para que você entenda que o Deus bom sempre agirá com bondade. E Deus, Ele vai muito além dele ser bom, Ele me capacita e te capacita a ser bom também. Olha que maravilha! Você é bom, irmão. Você é bom. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Eu sou bom, porque Deus fez esse milagre na minha vida. Ah, pastor, mas eu não sou bom não. Mas você pode ser. Galatas 5, quando o apóstolo Paulo fala a respeito das características de Deus, do Espírito Santo, ele fala assim, olha só, deixa eu ler para você, ele fala isso de forma muito clara, ele fala assim, ó: os frutos do Espírito, algo que nasce na essência de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então Deus é bom, e mais do que isso, através do Espírito Santo Ele derrama sobre a sua e sobre a minha vida, a bondade dEle é benignidade. Ser benigno é agir com gentileza, com educação, é agir sem ser grosseiro, sem ser áspero, é agir com bondade, é falar, na verdade não é agir, é se portar gentilmente. Essa mesma palavra traduzida aqui em Galatas 5 por gentileza, é a palavra que é usada pelo Senhor Jesus, quando Ele trata com aquela mulher pecadora que unge os pés dele lá com unguento. A Bíblia fala que Jesus agiu com bondade, com benignidade para com aquela mulher. Jesus foi gentil. Enquanto os homens daquela mesa acusavam ela, mulher pecadora, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus agiu com benignidade. Jesus foi bom com ela. Jesus foi gentil. Jesus não foi grosseiro, não foi áspero. Além de ser benigno, o Espírito Santo faz com que eu e você sejamos bondosos. Já está falando no agir em si, na prática de agir em bondade.
fala às vezes da correção que a gente faz para com o próximo, da ajuda que a gente dá ao próximo. Então nós podemos ser bons como Jesus foi e como Deus é. Jesus também é, foi enquanto ele estava aqui na terra, mas ele é bom. Eu e você também podemos ser. E agora eu queria que você abrisse comigo esse último texto que nós vamos ler, em Lucas 10, 30. Eu vou até esperar um pouquinho para que você abra, pegue a Bíblia na sua casa ou do seu celular. A partir do versículo 30, nós vamos ver um exemplo de bondade, como Deus age na minha e na sua vida, e como nós devemos agir na vida dos outros. Glória a Deus, Ele é bom, irmão. Glória a Deus. Lucas 10, verso 30, vamos lendo aí, até o 37 talvez. Diz assim, ó, Jesus prosseguiu dizendo, o que Jesus disse? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era um caminho de aproximadamente 27 quilômetros, de Jerusalém até Jericó. Jerusalém era uma cidade alta, aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Então esse homem veio descendo até Jericó, que era uma cidade baixa. Ela até abaixo do nível do mar. Inclusive Jericó é a cidade mais baixa do mundo. E era um caminho muito perigoso, embora curto, de 27 quilômetros, era muito perigoso. Os romanos na época até construíram um forte no meio desse caminho, devido à periculosidade que esse caminho oferecia aos viajantes. Aí Jesus está contando, ó, um homem desce de Jerusalém a Jericó, e ele caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, os ladrões, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, passou longe, distante. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo, igual o sacerdote. Agora, um certo samaritano, uma pessoa que os judeus nem se davam, nem falavam, um homem simples, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele era um certo samaritano, uma pessoa qualquer, que seguia o seu caminho, passou perto daquele homem, enquanto os outros passavam de largo, o samaritano passou perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, ou seja, ele desceu, foi a pé, para que aquele homem pudesse ser carregado pelo animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Olha que demonstração de amor que Jesus conta através dessa parábola. Ao longo aí dos estudiosos, tem 2 maneiras de interpretar esse texto. Eu particularmente gosto das 2. Eu uso um pouco de cada uma. Aquela interpretação mais figurativa, que diz ali que aquele homem que foi caído, sou eu e você, é o homem pecador sem Deus, dizendo que o sacerdote e o levita representava a lei, dizendo que a lei não tinha condições de salvar aquele homem. O samaritano representando o Senhor Jesus, a graça, mostrando que só Jesus tinha condições de salvar aquele homem. Os 2 denários significam as 2 ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. É uma interpretação também muito legal, que soma, mas eu prefiro a interpretação literal desse texto, porque realmente é o que acontece. Aqui, você vê o texto começando Jesus dizendo, Jesus prosseguiu dizendo.
Se Jesus prosseguiu dizendo, é porque ele estava falando alguma coisa antes. E ele estava mesmo, se a gente pegar o versículo antes, a gente vai ver que Jesus estava conversando com o mestre da lei. Fala assim, ó, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou. Olha o objetivo desse homem, irmão. Com o objetivo de pôr Jesus à prova. Aquele homem da lei não tinha a intenção de aprender, a intenção de ouvir as palavras e os ensinamentos de Jesus. Ele não tinha a intenção de agradar a Deus de alguma forma. A intenção dele era de colocar Jesus à prova. E ele vai e faz uma pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. Jesus então fala para ele, volta. Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta. Jesus fala: o que está escrito na lei? Já que você é o mestre da lei, sabe tudo da lei, o que a lei diz a respeito de salvação? Me diz você, como você interpreta ela? E o homem respondeu: a lei diz, ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com toda a sua força e todo o seu entendimento. Ele repetiu um texto de Levítico e fala: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ouve aquilo. Qual a resposta de Jesus? Parabéns. Quase que Jesus bate uma palma para ele lá. É exatamente isso. Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Só você fazer isso. O homem não se deu por satisfeito, tentando justificar. Aí ele vai e fala para Jesus o seguinte: Senhor, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai, e Jesus continuou lhe dizendo. Havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, a partir dessa pergunta dele. Jesus ali pega toda aquela ideia filosófica daquele mestre da lei, toda a teologia dele, todo o conhecimento que ele tinha da lei, e leva para o campo prático. Jesus fala: age conforme a lei diz, ame o teu próximo como você ama a você mesmo, faça isso e você viverá. E o homem, tentando se esquivar, diz: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela parábola. O mais legal dessa parábola é que a gente pode perceber muito claramente cada personagem dela. A gente vê primeiro ali que é uma característica do salteador, dos ladrões. Uma característica dele é fazer mal, é roubar, é destruir. Jesus fala isso, fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então essa era uma característica, é uma característica. Que você não seja esse personagem, que você não seja esse salteador, esse ladrão, que muitas das vezes mata as pessoas com palavras, que muitas das vezes fere o seu próximo com o que você diz. Que você não seja essa pessoa que está disposta a fazer mal, que quando orar, ao invés de falar: Senhor, salva o meu patrão, fala: Deus, pesa a mão. Cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. Que ao invés de falar: Senhor, perdoa, fala: Senhor, traga vingança. Cuidado, porque não é assim que Jesus age. Que você não seja esse personagem. O segundo personagem é ali os levitas, os sacerdotes, representando os religiosos. Essa é uma característica do religioso, né? A característica do religioso é justamente a indiferença. Enquanto os ladrões têm como característica a exploração, os religiosos, a característica é serem indiferentes. A Bíblia fala que eles passaram ao largo, passaram distante. Talvez porque se eles encostassem naquele homem, eles seriam ritualmente impuros, não sei. Talvez porque eles não se davam com os samaritanos, não quis estar ali. Não sei o motivo que fez com que eles passassem, mas foram indiferentes. Eles viram um homem semi-morto e não se importaram com aquela vida. Estavam mais preocupados às vezes com o ritual deles. Assim age o religioso. Jesus foi acusado por eles várias vezes, porque Jesus comia com prostitutas.
Jesus ia almoçar na casa de ladrões. Jesus andava no meio do povo simples. Jesus não tinha medo de ser acusado, porque Jesus não era religioso. Jesus estava mostrando a bondade de Deus a todas as pessoas. Jesus não fazia distinção de ninguém. Jesus estava ali do lado. Como que a tua família vai aceitar Jesus se você, para eles, parece um religioso? Você não participa de nada na tua família. Você não participa de nada no teu trabalho. Você não conversa com teus amigos. Você tem medo de sentar com eles porque eles estão bebendo às vezes um copo de cerveja. E daí? Aí você não senta do lado deles porque você é santo, você é crente, você é levita, você passa de largo. Para eles você é apenas um religioso indiferente, porque eles não conseguem ver o amor de Deus através da sua vida. Não estou falando que você tenha que fazer as mesmas coisas que ele, mas você precisa mostrar a eles o amor de Deus, mostrar que você não é indiferente, que você se preocupa, que você ama. É isso que você precisa mostrar. Não seja como esses religiosos. Nós temos aqui a marca do samaritano, do bom samaritano, e a marca não é outra senão a misericórdia. Esse camarada mostrou muita coisa para mim e para você. Ele compadeceu-se daquele homem, ele teve misericórdia daquele homem, ele sentiu, ele se entristeceu, ele chorou com quem estava chorando, ele se aproximou, mostrou relacionamento, ele chegou perto, ele esteve ali do lado, ele ouviu, ele deu um ombro, ele fez curativos, ou seja, levou a cura. Além de fazer curativo, a Bíblia fala que ele botou no animal dele e o levou. Ou seja, o bom samaritano guiou aquele homem para um caminho bom. O bom samaritano protegeu aquele homem. O bom samaritano conduziu. Jesus é o nosso caminho. E o mundo precisa que você mostre para ele, guie ele, oriente ele nesse caminho. E ainda por cima deu 2 denários, deu dinheiro, prosperidade, abençoou, foi generoso. Olha, esse precisa ser eu e você. Jesus deixou claro que Deus é assim. Deus é como esse bom samaritano. Jesus é como esse bom samaritano. Eu e você precisamos ser como ele. Tem uma frase aqui de Warren Wibbs, muito legal a respeito dessa parábola. Ele fala assim, ó: para os ladrões, o viajante judeu era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita, era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para o samaritano era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que ele lhe ofereceu o cuidado. Que nós sejamos esse. E ainda tem uma 4ª pessoa nessa parábola, que é aquele que se machucou. Não sei aonde você se identifica. Se você nessa hora se identifica como aqueles salteadores que só briga, só ofende, só mata, só arruma confusão. Se você é como aqueles religiosos indiferentes que não se preocupa, que passa ao largo. Se você é como aquele bom samaritano disposto a ajudar, a abençoar, a cuidar. Ou se você é como esse viajante que foi atacado, que foi acometido às vezes por uma enfermidade, que foi atacado com palavras, você que está ferido emocionalmente, que está ferido fisicamente, está magoado, você que, pastor, você está falando tanto da bondade de Deus, mas eu não consigo ver essa bondade, eu não consigo sentir essa bondade não parece ser real na minha vida. Talvez você seja esse viajante. Talvez você seja essa pessoa que está precisando ser curada, ser tratada. Talvez você é essa pessoa que está pelo meio do caminho, que parou de andar, mas devido aos ataques você se prostrou, você está caído. Saiba que Jesus, Deus, Ele é o bom samaritano. Saiba que se Ele não passou, Ele vai passar por esse caminho. Saiba que quando Ele passar, Ele vai parar. Saiba que quando Ele parar, Ele vai curar suas feridas, vai te colocar no animal, vai te levar para um local de refrigério, de descanso. Saiba disso. Deus não mudou.
O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Jesus, ele termina essa parábola da forma com que aquele religioso começou. O religioso falou assim: quem é o meu próximo? Depois que Jesus termina de contar a parábola, Jesus se vira para ele e fala: quem é o seu próximo? De forma que o homem responde: acredito ser aquele que agiu com misericórdia. O orgulho daqueles homens da lei era tão grande que ele nem sequer quis falar que o meu próximo era o samaritano. Eles não se davam com o samaritano, ele não repetiu, ele falou: é aquele que agiu de misericórdia. Ouvindo o ensinamento de Jesus, ainda continuaram orgulhosos, soberbos, ao invés de falar: ô meu mestre Jesus, desculpa, tenho agido errado. Jesus deixou bem claro que o seu próximo é qualquer pessoa, independente da raça, independente do sexo, independente do gênero, independente do que for, independente da nacionalidade, independente da classe social, seja quem for, independente da religião, o seu próximo é todo aquele que precisa de você, assim como nós aos olhos de Deus somos iguais, e todos nós igualmente podemos contar com a bondade dele, que o meu próximo e o teu próximo possa contar com a minha e com a tua bondade. Jesus deixou isso bem claro para aqueles homens. Nós não temos apenas um pecador nessa história. A gente olha e acha que os ladrões são os pecadores. São pecadores porque agiram erradamente. Mas os religiosos pecaram da mesma forma, sendo que o pecado deles foi a indiferença. Então ambos precisam se arrepender, ambos precisam se voltar ao Senhor Jesus. E eu queria terminar justamente assim. Eu queria terminar essa mensagem, para que possamos participar da ceia do Senhor, dizendo que independente do que você está passando, Deus tem a solução. Aquele homem, aquele viajante não morreu no caminho, ele foi socorrido. Deus te socorre e me socorre. Saiba disso. Sempre tem uma solução. A solução para o povo no Egito era Moisés, estava lá. A solução para o meu e seu pecado é a cruz, é Cristo. A solução para Golias era Davi, tem uma solução. A solução para o genocídio tramado por Naamã era a rainha Esther. Deus tem solução. Deus não mudou. Deus continua agindo. Deus é bom. Eu quero orar por você antes de participarmos da ceia. Já vai pegando os elementos. Eu quero orar por você, mas eu queria louvar o Senhor antes com uma canção, Cátia. Adore ao Senhor conosco nessa canção agora, essa canção que vai falar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou na cruz, justamente para que eu e você não precisássemos passar, tudo que Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos, e para que a partir de então nós pudéssemos ter uma vida plena nele. E logo depois que nós cantarmos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, pastor, eu sou como aquele viajante. Eu preciso ser socorrido por Deus. Eu preciso que o bom samaritano venha me socorrer. Vou estar orando por você. Ou então você que fala assim: pastor, eu não sou aquele viajante, mas eu acredito que eu tenho agido de indiferente como aqueles religiosos. Eu tenho arrumado confusão no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, como aqueles ladrões. Eu quero agir como bom samaritano. Também vou estar orando por você daqui a pouco, mas antes louve ao Senhor conosco. Aleluia.